Milionário leva seu filho autista para o trabalho e se surpreende com um gesto da garçonete. Uma história que vai te fazer chorar de emoção e rir de alegria, provando que o amor pode surgir nos lugares mais inesperados, mudando vidas para sempre. Victor Almeida acordou com o sol filtrando pelas cortinas da suíte master em sua mansão moderna. Mas o dia já começava com um peso familiar no peito. Aos 38 anos, ele era o dono de uma rede de restaurantes de luxo que se espalhava por toda a cidade, um império construído com noites insones e decisões implacáveis. Mas nada o preparava para as curvas imprevisíveis da paternidade. Ao lado da cama king size, no quarto adaptado com luzes suaves e texturas calmantes, seu filho Lucas, de 6 anos, já estava acordado, alinhando carrinhos de brinquedo em uma fileira perfeita no tapete. Lucas era autista, diagnosticado aos 2 anos, e sua rotina era sagrada. Qualquer mudança poderia transformar um dia tranquilo em uma tempestade de sensações sobrecarregadas. "Bom dia, campeão", murmurou Victor, ajoelhando-se ao lado dele com um sorriso forçado, mas genuíno. Lucas não olhou nos olhos como de costume, mas estendeu um carrinho vermelho, seu jeito sutil de dizer, "Eu te vejo". Victor pegou o brinquedo, sentindo o coração apertar com aquela conexão silenciosa que valia mais que qualquer reunião de negócios. A vida de Victor girava em torno de Lucas desde que a mãe do menino, sua ex-esposa, havia saído de cena anos atrás, priorizando uma carreira internacional que não incluía complicações. Ele não guardava rancor, ou pelo menos tentava não guardar, mas aquilo o deixara sozinho para navegar os desafios do autismo. Terapias semanais, escolas especializadas e uma babá dedicada, Maria, que era como uma avó postiça. Mas naquela manhã de quarta-feira, o telefone tocou cedo demais. Era Maria, com voz rouca e apologética. "Senhor Victor, me desculpe, mas peguei uma gripe forte. Febre alta, não consigo nem me levantar. Não quero arriscar passar para o Lucas, ele é tão sensível a mudanças." Victor sentiu o pânico subir, mas manteve a voz firme. "Entendo, Maria, descanse, cuide-se, eu dou um jeito." Desligou e olhou para Lucas, que agora girava as rodas do carrinho com foco intenso. Dar um jeito? Ele tinha uma agenda lotada. Reunião com investidores no escritório central da rede de restaurantes, que ficava anexo ao flagship, um local chique com um café interno para funcionários e clientes VIP. Faltar não era opção. O negócio dependia dele. Depois de um momento de hesitação, decidiu. Levaria Lucas junto. "Vai ser uma aventura, filho. Você vai comigo para o trabalho hoje. O que acha?" Lucas não respondeu verbalmente, mas parou de girar o carrinho por um segundo, como se processasse a ideia. Victor interpretou como um sim. O trajeto de carro até o centro da cidade foi uma mistura de tensão e doçura. Victor dirigia seu SUV, luxuoso com cuidado, tocando uma playlist de sons calmantes que ajudavam Lucas a se regular. No banco de trás, o menino observava o mundo pela janela escurecida, balançando levemente as mãos em um steaming ritmado, um gesto que o acalmava em ambientes novos. "Olha só, Lucas, estamos quase lá. Vai ter um café legal com aqueles bolinhos que você adora." Victor tentou soar animado, mas por dentro questionava se aquilo era uma boa ideia. Lucas não lidava bem com multidões ou ruídos altos. O escritório, apesar de elegante, tinha o burburinho constante de telefones e conversas. Chegando ao prédio envidraçado, Victor estacionou na vaga reservada e pegou Lucas no colo, sentindo o corpinho rígido relaxar um pouco contra seu ombro. "Vamos nessa, parceiro. Papai cuida de você." Eles entraram pela porta privativa e Victor montou um cantinho improvisado em sua sala ampla, com almofadas, brinquedos sensoriais e fones de ouvido com cancelamento de ruído. "Fique aqui quietinho enquanto o papai trabalha, tá? Se precisar de algo é só apontar." Lucas se sentou no chão, retomando sua fileira de carrinhos, e Victor respirou aliviado, pelo menos por enquanto. Mas amanhã não correu como planejado. Durante a reunião virtual com os investidores, Lucas começou a se agitar, emitindo sons repetitivos que ecoavam pela sala.
Victor pausou a chamada, pedindo desculpas e tentou acalmá-lo com um abraço apertado, técnica que a terapeuta recomendara. Ei, está tudo bem, o papai está aqui. Os investidores foram compreensivos ou fingiram ser, mas Victor sentiu o estresse acumular. Por volta do meio-dia, decidiu fazer uma pausa e levar Lucas ao café interno, um espaço aconchegante, com mesas de madeira polida e aroma de café fresco, exclusivo para a equipe. Vamos comer algo, filho? Um suco e um muffin? Lucas assentiu com a cabeça, um progresso raro que sempre enchia Victor de orgulho. Eles se sentaram em uma mesa isolada, e foi aí que ela apareceu. Sofia Ramos, a garçonete de 28 anos que trabalhava ali há 1 ano. Sofia era o tipo de pessoa que iluminava o ambiente com seu sorriso caloroso. Apesar das olheiras de quem equilibrava turnos longos com estudos noturnos em psicologia. Seus cabelos castanhos ondulados estavam presos em um coque prático e o uniforme simples, saia preta e blusa branca, não escondia sua graça natural. Boa tarde, senhor Almeida. O de sempre? Cappuccino duplo e um sanduíche? Ela se aproximou com a bandeja, mas parou ao notar Lucas, que evitava o olhar dela, focado em alinhar os sachês de açúcar na mesa. Victor sorriu educadamente, mais exausto. Sim, por favor, Sofia. E para o meu filho, um suco de laranja natural e um muffin de banana, sem nozes. Sofia acenou, mas seus olhos se suavizaram ao ver Lucas. Ela trabalhava com crianças em um programa voluntário de apoio emocional. Nada formal, só ajudando vizinhos do bairro, e reconhecia os sinais do autismo de longe. Sem forçar interação, ela se agachou levemente ao nível da mesa, falando em tom suave e ritmado. Oi, amiguinho. Gosta de organizar coisas? Eu também adoro quando tudo fica no lugar certo. Lucas não respondeu, mas parou de mexer nos sachês por um instante, como se registrasse as palavras. Victor observou surpreso. A maioria das pessoas ignorava Lucas ou ficava desconfortável. Ele é autista, explicou Victor, quase defensivamente. Gosta de rotinas. Sofia se levantou com um sorriso genuíno. Entendo. Meu irmão mais novo é autista também. Vou trazer o pedido rapidinho e se precisar de algo extra é só chamar. Ela se afastou com leveza e Victor sentiu um alívio inesperado. Pela primeira vez no dia, alguém via Lucas não como um problema, mas como uma criança. Enquanto esperavam, Lucas começou a balançar para frente e para trás, um sinal de sobrecarga sensorial com o leve zumbido do café. Victor tentou distraí-lo com um carrinho do bolso, mas o menino empurrou, frustrado. Foi quando Sofia voltou com a bandeja, notando a agitação. Sem pedir permissão, mas com um olhar rápido, para Victor pedindo aprovação. Ela colocou o muffin em um prato com um desenho improvisado de carinha feliz, feito com pedacinhos de fruta. Olha só, um muffin sorridente. Ele tá feliz porque vai brincar com você. Lucas parou o balanço e fixou o olhar no prato, estendendo a mão devagar para tocar a boca de morango. Para surpresa de Victor, o menino riu baixinho. Um som raro e precioso, como uma melodia esquecida. Como você soube fazer isso? Perguntou Victor boquiaberto. Sofia piscou, com um brilho travesso nos olhos. Segredo de irmã mais velha. Às vezes um toque divertido transforma tudo. Victor riu pela primeira vez no dia, uma risada genuína que aliviou a tensão em seus ombros. Você é uma salvadora. Sofia, obrigado. Ela corou levemente, ajustando o avental. Só fazendo o meu trabalho, senhor. Mas se precisar de mais truques, eu tenho um arsenal. Enquanto Lucas mordiscava o muffin calmamente, Victor se pegou olhando para Sofia com curiosidade nova. Não só gratidão, mas algo mais quente, como uma faísca inesperada em um dia cinzento. O almoço transcorreu em paz, mas quando Victor voltou à sala para uma ligação importante, deixou Lucas por um momento no café, sob os olhos atentos de Sofia. Eu cuido dele, vai nessa, ela disse com confiança. Victor hesitou, mas algo na postura dela o tranquilizou. Na ligação, ele fechou um negócio milionário, mas sua mente vagava para o café. Ao voltar, encontrou uma cena que o deixou sem fôlego.
Lucas estava sentado no chão atrás do balcão, com Sofia agachada ao lado, ajudando-o a empilhar copos plásticos em uma torre instável. "Cuidado, vai cair", disse Sofia em tom exagerado, fingindo pânico cômico. E quando a torre desabou, ela soltou um grito engraçado, rolando no chão como se fosse o fim do mundo. Lucas, normalmente reservado, explodiu em gargalhadas, batendo palmas e repetindo "Caiu, caiu!" pela primeira vez em semanas. Victor parou na porta, o coração transbordando de emoção. Aquele gesto, simples mas profundo, era mais do que gentileza. Era empatia pura, algo que ele raramente via fora das terapias pagas. "Sofia", murmurou ele, aproximando-se. Ela se levantou, corada e rindo. "Desculpa, senhor, mas ele queria brincar. Não resisti." Victor balançou a cabeça, olhos úmidos. "Não peça desculpas. Você acabou de fazer o dia dele e o meu." Nesse momento, seus olhares se encontraram por mais tempo que o profissional permitia, e Victor sentiu um formigamento romântico, como se o destino estivesse flertando com ele através daqueles olhos castanhos cheios de vida. Mas o dia ainda reservava mais. Enquanto Victor tentava voltar ao trabalho, Lucas se recusou a deixar o café, apontando insistentemente para Sofia. "Fica com ela", parecia dizer com gestos. Victor, sem opções, pediu a Sofia para ficar de olho nele por mais 1 hora. "Eu te devo uma", disse ele, com um sorriso charmoso que fez Sofia sentir borboletas. "Que tal um café extra no meu intervalo? Meu treat." Ela riu, flirtando de volta sem perceber. "Aceito, mas só se for com leite de aveia. Sou alérgica ao normal." Victor anotou mentalmente, sentindo uma empolgação boba. À tarde, quando pegou Lucas, Sofia entregou um desenho improvisado que havia feito com o menino. Uma torre de copos colorida. "Ele me ajudou nas cores, tem talento." Lucas sorriu timidamente e Victor guardou o papel como um tesouro. "Você é incrível com ele. Como aprendeu tanto?" Sofia hesitou, mas respondeu com honestidade. "Meu irmão me ensinou. Superação diária, sabe? Mas vale cada momento." Victor assentiu, tocado pela vulnerabilidade dela. "Eu entendo. Lucas me ensina todo dia a ser melhor." Eles trocaram um olhar cúmplice, e Victor se pegou pensando nela pelo resto da tarde, não só como garçonete, mas como alguém que poderia entender sua jornada solitária. Ao final do dia, enquanto levava Lucas para casa, Victor refletiu, na conexão inesperada. "Que dia louco, hein, filho? Mas aquela moça, ela é especial." Lucas, no banco de trás, repetiu "Caiu!" e riu sozinho, ecoando a brincadeira de Sofia. Victor sorriu, sentindo uma esperança brotar no peito. Mal sabia ele que aquele gesto simples da garçonete seria o início de algo transformador, cheio de risos, lágrimas e um amor que desafiaria todas as expectativas. Mas por enquanto era só o começo, uma faísca em meio à rotina caótica da vida. Victor Almeida passou a noite com a imagem de Sofia gravada na mente. Não era só o jeito como ela lidou com Lucas, com uma paciência que parecia instintiva, quase mágica, mas também o brilho travesso em seus olhos quando riu, a curva suave do sorriso, que parecia prometer histórias não contadas. Ele tentou se concentrar nos relatórios financeiros na tela do laptop, mas sua mente vagava para o café, para a torre de copos caindo e as gargalhadas de Lucas. "Foco, Victor", murmurou para si mesmo, esfregando os olhos. Mas a verdade era que, pela primeira vez em anos, sentia algo além do peso da responsabilidade. Uma curiosidade, uma faísca de possibilidade. Na manhã seguinte, Lucas acordou agitado, batendo as mãos com mais intensidade enquanto Victor tentava preparar o café da manhã. A ausência de Maria, ainda se recuperando da gripe, significava outro dia improvisado. Victor olhou para o filho, que alinhava colheres na mesa da cozinha com precisão obsessiva. "Que tal voltarmos ao trabalho com o papai, hein? Quem sabe a Sofia está lá de novo?" Lucas não respondeu diretamente, mas pegou o carrinho vermelho, o mesmo que ofereceu a Victor no dia anterior, e o segurou com força, como se confirmasse a ideia. Victor sorriu, interpretando o gesto como um sinal. "Então tá combinado, campeão." Chegaram ao escritório por volta das 8h30.
Victor montou novamente o cantinho de Lucas na sala, com brinquedos sensoriais e uma manta macia, mas o menino parecia inquieto, apontando para a porta. Café? Perguntou Lucas, uma palavra rara que fez Victor arregalar os olhos. Você quer ir para o café? Beleza, vamos lá. Ele pegou o filho pela mão, sentindo uma mistura de orgulho e ansiedade. O café estava mais cheio que no dia anterior, com funcionários aproveitando o intervalo matinal. Sofia estava lá movendo-se com agilidade entre as mesas, equilibrando uma bandeja com xícaras e pratos. Quando viu Victor e Lucas, seu rosto se iluminou. Olha só, meus clientes favoritos voltaram. O que vai ser hoje, Sr. Almeida? Outro. Cappuccino duplo. Victor riu, notando o tom brincalhão. Pode ser, mas com leite de aveia dessa vez. Alguém me disse que é melhor. Sofia piscou surpresa. Boa memória. E pro pequeno, suco de laranja e... muffin sorridente? Lucas, ainda evitando o contato visual, balançou as mãos animado, um sinal claro de aprovação. Acho que é um sim, disse Victor, sentindo o coração mais leve. Enquanto Sofia preparava o pedido, Victor observou Lucas se sentar na mesma mesa isolada, começando a alinhar os sachês de açúcar novamente. Ele notou como o menino parecia mais calmo ali, talvez pelo ambiente familiar ou pela presença de Sofia, que parecia entender suas necessidades sem esforço. Quando ela voltou com o suco e o muffin, outra carinha feliz feita com pedaços de fruta. Lucas riu alto, batendo palmas. Sofia se agachou ao lado dele, mantendo uma distância respeitosa. Você é o rei dos muffins, sabia? Esse aqui tá te olhando todo orgulhoso. Lucas pegou o morango da boca e o ofereceu a ela. Um gesto tão raro que Victor quase derrubou o cappuccino. Nossa, Lucas, você tá compartilhando? Isso é tipo ganhar um Oscar, brincou Sofia, aceitando o morango com uma reverência exagerada que fez o menino rir de novo. Victor observava, fascinado. Você tem um dom, Sofia. Sério. Ele não faz isso com qualquer um. Ela corou, levantando-se. É só prática. Meu irmão, o Pedro, também gosta de compartilhar coisas pequenas. É como eles dizem obrigado. A conversa foi interrompida por um cliente chamando Sofia, mas antes de se afastar, ela olhou para Victor com um sorriso tímido. Se precisar, de mim é só gritar. Ou sabe, mandar um bilhetinho romântico. Ela piscou, claramente brincando, mas o comentário deixou Victor com o rosto quente. Vou considerar a ideia, respondeu ele, tentando soar casual, mas sentindo um frio na barriga. Enquanto Lucas comia o muffin, Victor se pegou pensando em como Sofia parecia à vontade com eles, como se já fizesse parte da rotina. Ele não era de flertar. A vida de pai solteiro e empresário deixava pouco espaço para romances. Mas havia algo nela que o fazia querer tentar. Talvez fosse a forma como ela tratava Lucas, ou o jeito como ria de si mesma, sem pretensão. Para com isso, Victor, resmungou internamente. Ela é só uma funcionária sendo gentil, mas no fundo, ele sabia que era mais que isso. O dia seguiu com Victor dividindo o tempo entre reuniões e pequenos intervalos no café, onde Lucas insistia em ficar. Sofia, sempre atenta, trouxe um copo plástico colorido para ele brincar, sabendo que ele gostava de objetos táteis. Em um dos intervalos, Victor decidiu arriscar uma conversa mais pessoal. Sofia, você disse que seu irmão é autista. Como você lida com tudo isso? Quer dizer, trabalhar aqui, estudar psicologia, cuidar dele. Ela limpava o balcão, mas parou pensativa. É corrido, não vou mentir. O Pedro tem 14 anos agora, mora com minha mãe, mas eu ajudo com as terapias e passo tempo com ele sempre que posso. Ele me ensinou a ser paciente, a ver o mundo de um jeito diferente. Mas às vezes sinto que não dou conta de tudo. Sua voz tinha um toque de vulnerabilidade que tocou Victor. Você parece dar conta bem demais. Olha só o Lucas, ele está encantado com você. Sofia riu, mas havia um brilho triste nos olhos. Obrigada. Só que, às vezes, sinto ele escorregando pelos meus dedos, sabe? Ele está crescendo e eu fico com medo de não estar fazendo o suficiente. Victor assentiu, entendendo perfeitamente. Eu sinto isso com o Lucas todos os dias. É como tentar segurar a água com as mãos. Eles trocaram um olhar de cumplicidade, como dois náufragos que encontram o mesmo bote salva-vidas.
A tarde trouxe um momento inesperado. Durante uma ligação importante, Victor foi chamado ao café por um funcionário preocupado. Lucas estava tendo uma crise sensorial, chorando alto e batendo as mãos com força. Victor correu até lá, o coração disparado, mas encontrou Sofia já acalmando o menino. Ela havia improvisado um esconderijo com toalhas penduradas ao redor da mesa, criando um espaço escuro e silencioso onde Lucas podia se regular. Ei, campeão, tá tudo bem. Só respira comigo, tá? Dentro, fora. Ela respirava devagar, exagerando o som, e Lucas começou a imitar, os soluços diminuindo. Victor ficou parado, sem palavras, enquanto Sofia guiava seu filho de volta à calma, com uma naturalidade que ele nunca vira, nem nas terapeutas mais experientes. Quando Lucas finalmente se acalmou, abraçando o carrinho vermelho, Sofia se levantou, um pouco sem graça. Desculpa, Sr. Almeida, eu só pensei que ele precisava de um espaço seguro. Victor balançou a cabeça, emocionado. Sofia, você... Eu não sei nem como te agradecer. Isso foi incrível. Ela deu de ombros, com um sorriso tímido. É só o que eu faria pelo Pedro. Crianças como o Lucas só precisam de alguém que entenda o ritmo delas. Naquele momento, algo mudou em Victor. Ele não via mais Sofia apenas como a garçonete prestativa, mas como alguém que entendia o caos e a beleza da sua vida de uma forma que ninguém mais conseguia. Sofia, me diz uma coisa, começou ele hesitante. Você já pensou em trabalhar com crianças profissionalmente? Tipo, além dos estudos? Ela riu surpresa. Todo dia. Mas, sabe, a vida real é complicada. Pago as contas com este emprego, ajudo minha mãe. Não é tão simples largar tudo para seguir um sonho. Victor assentiu pensativo. Entendo. Mas e se eu dissesse que conheço alguém que poderia te ajudar a chegar lá? Tipo, um investidor que acredita em talentos como o seu? Sofia arqueou, uma sobrancelha desconfiada, mas com um sorriso brincalhão. Isso é uma proposta de emprego ou um flerte disfarçado, Sr. Almeida? Victor riu, o rosto ficando vermelho. Talvez um pouco dos dois, mas sério, pense nisso. Você tem um... Tom. Ela olhou para Lucas, que agora brincava calmamente, e depois para Victor, com um misto de curiosidade e cautela. Vou pensar, chefe, mas só se vier com mais muffins sorridentes para o Lucas. Eles riram juntos, e Victor sentiu o coração bater, mais forte, não só por ela, mas pela possibilidade de algo novo, algo que ele não ousava sonhar há anos. Quando saíram do café no fim do dia, Lucas segurava o copo colorido que Sofia deu, e Victor carregava uma leveza que não sentia há muito tempo. No carro, ele olhou pelo retrovisor e viu Lucas sorrindo, murmurando, Sofia. Caiu, como se revivesse a brincadeira do dia anterior. É, filho, ela é especial, não é? Ele ligou o carro, mas antes de arrancar, pegou o celular e anotou. Leite de aveia, Sofia. Não era só uma nota sobre café, era um lembrete de que talvez a vida estivesse lhe oferecendo uma chance de algo mais. Mas o que ele não sabia era que a conexão com Sofia estava prestes a ser testada por um segredo que ele carregava, algo que poderia mudar tudo entre eles. A semana passou como um borrão de compromissos para Victor Almeida, mas a imagem de Sofia Ramos permanecia nítida, como uma fotografia que ele não conseguia guardar na gaveta. Cada risada dela, cada gesto gentil com Lucas, cada olhar que trocavam parecia carregar uma promessa tácita, algo que Victor não ousava nomear, mas que aquecia seu peito em meio à rotina frenética. Maria, a babá, ainda se recuperava, o que significava que Lucas continuava acompanhando o pai ao trabalho. Victor não se importava. Na verdade, ele começou a esperar por aqueles momentos no café onde Sofia transformava o caos em instantes de leveza. Mas naquela quinta-feira, algo estava diferente. Victor sentia uma inquietação que não explicava, como se um segredo que ele guardava há anos estivesse começando a pesar demais. No escritório, Lucas estava mais agitado que o normal, recusando os brinquedos sensoriais e emitindo sons repetitivos que ecoavam pela sala envidraçada. Victor tentou acalmá-lo com as técnicas habituais,
pressão suave nos ombros, uma música calma no tablet. Mas nada funcionava. Tá difícil hoje, né, campeão? Ele suspirou, sentindo o cansaço acumulado de dias sem apoio. Decidiu levar Lucas ao café mais cedo, esperando que o ambiente familiar e a presença de Sofia fizessem diferença. Ao entrarem, o aroma de café, torrado e pão quente os envolveu. E Lucas imediatamente apontou para a mesa isolada onde gostava de sentar. Sofia, ocupada atendendo um grupo de funcionários, notou a chegada deles e acenou com um sorriso que parecia iluminar o espaço. Os meus VIPs chegaram. Vou já preparar o especial do Lucas. Victor sorriu de volta, mas havia uma sombra em seu olhar que não passou despercebida por Sofia. Ela trouxe o suco de laranja e um muffin com uma carinha feita de uvas cortadas. Mas dessa vez Lucas empurrou o prato, frustrado, e começou a balançar as mãos com mais intensidade. Victor se preparou para uma crise, mas Sofia, com a calma de quem já navegara muitas tempestades, se agachou ao lado do menino. Ei, amiguinho, tá tudo bem. Quer me mostrar seus carrinhos? Aposto que o vermelho é o mais rápido. Lucas hesitou, mas pegou o carrinho vermelho do bolso e o rolou lentamente até ela. Sofia o pegou com cuidado, fingindo narrar uma corrida. Épica! E lá vai o carrinho vermelho, o rei da velocidade, desviando dos obstáculos. Sua voz animada e os gestos exagerados fizeram Lucas relaxar, e ele até soltou um risinho tímido. Victor observava maravilhado, mas com um nó na garganta. Você é um anjo, Sofia, disse ele, quase sem pensar. Ela olhou para cima, surpresa, e riu. Anjo não, só uma irmã mais velha que já passou por muitos dias difíceis, mas fico feliz em ajudar. O olhar dela era tão genuíno que Victor sentiu um impulso de contar tudo, sobre o peso que carregava, sobre o segredo que o mantinha preso. Mas ele se conteve, mudando de assunto. Você merece mais que muffins e sucos para retribuir isso. Que tal um jantar? Meu convite, claro. As palavras saíram antes que ele pudesse segurá-las e ele corou, esperando uma recusa. Sofia arqueou uma sobrancelha, claramente pega de surpresa, mas com um brilho brincalhão nos olhos. Um jantar, Sr. Almeida. Isso é uma proposta profissional ou outra coisa? Victor riu, aliviado por ela não ter levado a sério demais. Digamos que é um agradecimento com um toque de curiosidade. E por favor, me chama de Victor. Sr. Almeida me faz sentir velho. Ela riu alto, atraindo olhares curiosos dos outros funcionários. Tá bom, Victor. Vou pensar no jantar, mas só se tiver sobremesa para compensar meus turnos extras. Eles trocaram um sorriso cúmplice, e por um momento o mundo parecia mais leve. Lucas, agora calmo, mordiscava o muffin, alheio à eletricidade entre os adultos. Mas a leveza não durou. Durante a tarde, enquanto Victor revisava contratos, recebeu uma ligação inesperada. Era Clara, uma antiga amiga de sua ex-esposa, que trabalhava no RH da empresa. Victor, precisamos conversar. Tem gente comentando no café sobre você e a Sofia. Não é nada sério ainda, mas cuidado. As pessoas adoram inventar histórias, e você sabe como fofocas podem complicar. Victor sentiu o estômago revirar. Ele conhecia bem o poder das fofocas. No passado, rumores sobre sua vida pessoal quase custaram um grande contrato. Obrigado pelo aviso, Clara. Não tem nada acontecendo. Ela só é boa com o Lucas. Clara hesitou. Eu sei, mas você sabe como é. Um chefe solteiro, uma funcionária jovem. As pessoas falam. E tem mais. Ouvi uma conversa estranha sobre a Sofia. Parece que ela está enfrentando problemas financeiros. Algo sobre dívidas de hospital do irmão dela. Não sei detalhes, mas talvez ela esteja sendo extra gentil por outros motivos. A insinuação cortou Victor como uma faca. Ele agradeceu secamente e desligou. Mas as palavras de Clara plantaram uma semente de dúvida. Seria possível que Sofia estivesse se aproximando por interesse? Ele afastou o pensamento, envergonhado por considerá-lo. Mas a ideia ficou ali, como uma sombra. Quando voltou ao café para pegar Lucas, encontrou Sofia brincando com ele novamente, dessa vez desenhando círculos coloridos em um guardanapo. Lucas parecia fascinado, apontando as cores e repetindo azul, vermelho, em um tom animado. Sofia olhou para Victor e notou a expressão tensa.
Tudo bem, Victor? Parece que você viu um fantasma. Ele forçou um sorriso. Só um dia longo. Obrigado por cuidar do Lucas. Ele tá adorando você. Ela sorriu, mas percebeu a mudança no tom. É um prazer. Ele é uma criança incrível. Victor hesitou, querendo perguntar sobre as dívidas, mas o momento não parecia certo. Em vez disso, ele tentou manter o clima leve. Sabe, Lucas nunca falou tantas cores antes. Você tá fazendo milagres. Sofia riu, mas havia uma sombra de preocupação em seus olhos. Não é milagre. É só paciência. E um pouco de café para manter a energia. Ela piscou, tentando aliviar a tensão. Mas Victor sentiu que algo não dito pairava entre eles. No caminho para casa, Lucas segurava o guardanapo com os círculos coloridos, murmurando: Sofia, azul. Victor sorriu, mas sua mente estava em turbulência. Ele queria confiar em Sofia, queria acreditar que a conexão entre eles era real, mas as palavras de Clara ecoavam, e havia algo mais. O segredo que ele guardava sobre seu passado, algo que nem Maria sabia. Anos atrás, Victor havia tomado uma decisão que mudara sua vida. Uma decisão que envolvia Lucas e um sacrifício que ele nunca compartilhara com ninguém. Ele olhou para o filho pelo retrovisor, sentindo o peso daquele segredo. Você gosta da Sofia, né, campeão? Lucas balançou as mãos, feliz, e Victor tomou uma decisão impulsiva. Amanhã vou chamá-la para o tal jantar, mas antes, preciso saber quem ela realmente é. Ele estacionou o carro, determinado a descobrir mais sobre Sofia e a enfrentar o próprio passado antes que ele destruísse a chance de algo novo. Enquanto isso, no pequeno apartamento que dividia com a mãe, Sofia terminava de lavar a louça do jantar, exausta após o turno. Sua mãe, Dona Lúcia, tricotava no sofá com o rádio tocando uma música antiga. Você tá diferente, filha, mais animada. Alguma novidade no trabalho? Sofia hesitou, pensando em Victor e Lucas. Nada demais, mãe. Só uma criança fofa que me lembra o Pedro. E um chefe que é mais legal do que eu esperava. Dona Lúcia arqueou uma sobrancelha. Legal, é? Cuidado, Sofia. Homens ricos são complicados. Sofia riu, mas sentiu um aperto no peito. Ela sabia das fofocas que circulavam no café. Já ouvira colegas cochichando sobre a garçonete que tá de olho no chefe. Mas o que ninguém sabia era o quanto ela se sentia atraída por Victor. Não pelo dinheiro, mas pela forma como ele olhava para Lucas, com um amor tão puro que a fazia lembrar do que sentia pelo irmão. Ainda assim, as dívidas da família pesavam, e ela se perguntava se Victor algum dia a veria como mais que uma funcionária. Enquanto apagava a luz da cozinha, Sofia sussurrou para si mesma: seja lá o que for isso, não posso deixar meu coração mandar. Não agora. Mal sabia ela que o próximo dia traria uma reviravolta que testaria sua confiança e a de Victor, de formas que nenhum dos dois poderia prever. Victor Almeida acordou com a mente dividida entre a empolgação de rever Sofia e a desconfiança plantada pela ligação de Clara. Ele queria acreditar que os gestos dela com Lucas eram genuínos, mas a menção às dívidas de Sofia o deixava inquieto. Enquanto vestia Lucas, que insistia em segurar o guardanapo com os círculos coloridos desenhados por ela, Victor decidiu que hoje seria diferente. Ele precisava entender quem Sofia realmente era. E, mais importante, precisava decidir se abriria o coração sobre seu próprio passado. Vamos pro café hoje, campeão. Ver a Sofia? Lucas balançou as mãos repetindo Sofia azul, com um entusiasmo que fez Victor rir, apesar da tensão. Você é fã dela, né? Vamos ver se ela merece tanto assim. No escritório, Victor organizou a agenda para ter uma manhã mais leve, permitindo que ele e Lucas passassem mais tempo no café. Ao chegarem, o espaço estava tranquilo, com o sol matinal iluminando as mesas de madeira. Sofia estava atrás, do balcão, cantarolando uma música enquanto organizava xícaras. Quando viu Victor e Lucas, seu rosto se abriu em um sorriso. Meus clientes favoritos. Já sei, cappuccino com leite de aveia pro Victor e muffin sorridente pro Lucas, certo? Victor assentiu, mas seu sorriso era mais contido. Você já decorou nosso pedido. Isso é talento ou espionagem?
Sofia riu, jogando o pano de prato no ombro. Talento, claro. Mas confesso que o Lucas facilita, ele é muito previsível com esses muffins. Ela piscou para o menino, que já estava alinhando os sachês de açúcar com precisão. Victor observou a interação, tentando enxergar além do charme natural dela. Havia algo tão autêntico em Sofia, a forma como ela se movia com leveza, como falava com Lucas sem forçar contato visual, que tornava difícil acreditar em segundas intenções. Enquanto Sofia preparava o pedido, Victor tomou coragem. Sofia, posso te perguntar uma coisa pessoal? Ela olhou por cima do ombro surpresa, mas com um sorriso curioso. Depende. É uma pergunta do tipo, qual seu café favorito ou algo mais perigoso? Ele riu, relaxando um pouco. Um pouco mais. Perigoso. Você mencionou que ajuda sua mãe e seu irmão, o Pedro. Deve ser puxado, né? Financeiramente, quero dizer. O rosto de Sofia mudou sutilmente, o sorriso hesitando. Não é fácil. Minha mãe é aposentada, mas a pensão é curta. E as terapias do Pedro custam caro, mas a gente se vira. Ela voltou a atenção para o muffin, cortando uvas com cuidado exagerado, como se evitasse o assunto. Victor sentiu o peso da pergunta, mas insistiu, mantendo o tom leve. Você já pensou em mudar de área? Algo que te permita trabalhar com crianças como o Pedro ou o Lucas? Sofia parou, olhando para ele com uma mistura de surpresa e cautela. Todo dia penso nisso. Mas, sabe, sonhos não pagam contas, e eu não posso abandonar minha família. Havia uma vulnerabilidade crua na voz dela, e Victor sentiu uma pontada de culpa por duvidar dela. Antes que pudesse responder, Lucas derrubou um sachê de açúcar, começando a se agitar. Sofia agiu rápido, pegando um copo plástico colorido e rolando-o na mesa como um carrinho. Olha, Lucas, é o copo turbo, vrum, vrum! O menino riu imitando o som, e a crise foi evitada antes mesmo de começar. Victor observava, impressionado. Você é rápida, onde aprendeu isso? Sofia sorriu aliviada. Com o Pedro. Ele adora coisas que rolam. Às vezes a gente faz corridas com tampinhas de garrafa em casa. É mais divertido do que parece. Victor riu imaginando a cena. Você precisa me ensinar esse truque. O Lucas está te adorando. Sofia corou, ajustando o avental. Ele é fácil de adorar. E bom, você também não é tão mau chefe. O tom era brincalhão, mas havia um flerte sutil que fez o coração de Victor acelerar. Ele decidiu arriscar. Sofia, lembra do jantar que mencionei? Que tal amanhã à noite? Nada formal, só uma chance de conversar fora daqui. Eu cozinho. Você e o Lucas se divertem. Ela hesitou, claramente surpresa, mas o sorriso voltou. Você cozinha? Isso eu preciso ver. Tá bem, aceito. Mas só se tiver sobremesa. Victor riu, sentindo uma onda de alívio. Combinado, sobremesa garantida. O resto do dia passou em uma névoa de reuniões, mas Victor não conseguia parar de pensar no jantar. Ele queria impressionar Sofia não com ostentação, mas com algo verdadeiro. Decidiu preparar um prato simples, massa caseira com molho de manjericão, algo que aprendera com a mãe anos atrás, e planejou um ambiente tranquilo para Lucas, com luzes suaves e brinquedos sensoriais. Mas a dúvida ainda o incomodava. Durante o intervalo, ele chamou Clara, a amiga do RH, para uma conversa discreta. Clara, sobre o que você disse ontem, essas dívidas da Sofia, você sabe de mais alguma coisa? Clara franziu a testa, surpresa. Não muito, Victor. Só ouvi no vestiário que ela pediu um adiantamento há uns meses para cobrir contas médicas. Por quê? Tá desconfiado? Victor balançou a cabeça, tentando parecer casual. Não, só curioso. Ela é boa com o Lucas, quero entender a situação dela. Clara deu de ombros. Ela parece boa pessoa, mas sabe, às vezes as pessoas se aproximam de chefes por razões erradas. Só um aviso. Victor agradeceu, mas saiu da conversa mais confuso. Ele queria confiar em Sofia, mas o medo de ser manipulado, um trauma de experiências passadas, o fazia hesitar. Naquela noite em casa, Victor preparou Lucas para dormir, contando uma história sobre carrinhos de corrida, enquanto o menino balançava as mãos relaxado. Sofia vem amanhã, filho.
O que acha de mostrar para ela seu carrinho vermelho? Lucas sorriu, repetindo, Sofia, vrum. Victor riu, mas sua mente voltou ao segredo que carregava. Anos atrás, quando Lucas foi diagnosticado, Victor enfrentou uma escolha impossível. Aceitar uma oferta milionária para vender parte de sua empresa ou manter o controle total para garantir tempo e recursos para o filho. Ele escolheu Lucas, sacrificando a chance de expandir o negócio internacionalmente. Uma decisão que o isolou de muitos amigos e parceiros. Mas havia mais. Um erro que cometera durante o divórcio. Algo que poderia mudar a forma como Sofia o via. Ele decidiu que no jantar seria honesto, mas só até onde fosse seguro. Na sexta-feira, Sofia chegou à mansão de Victor às 7 em ponto, vestindo um vestido azul simples, mas elegante, que destacava seus olhos castanhos. Lucas correu até ela segurando o carrinho vermelho e ela se agachou para cumprimentá-lo. Olha só, o rei dos carrinhos, prontinho para a corrida? Lucas riu, e Victor, que observava da porta, sentiu o coração aquecer. Bem-vinda, Sofia. Espero que goste de massa. Ela sorriu entrando na sala de jantar decorada com luzes suaves e uma mesa posta com cuidado. Nossa, Victor, tá parecendo restaurante 5 estrelas. Cadê o uniforme de chefe? Ele riu, apontando para o avental desajeitado que usava. Não, Ria, sou um mestre na cozinha. Só não peça sobremesa sofisticada, porque a única coisa que sei fazer é sorvete com calda de chocolate. Sofia fingiu decepção. Sorvete? Tô pensando em ir embora agora. Eles riram e a tensão de Victor começou a dissipar. O jantar foi um sucesso. Lucas comeu sua porção de massa sem molho, brincando com um carrinho na cadeirinha, enquanto Victor e Sofia conversavam sobre tudo, desde os estudos dela até as histórias engraçadas de clientes no café. Teve um cara que pediu um latte com 6 shots de espresso, contou Sofia rindo. Eu avisei que ele ia sair voando, mas ele insistiu. 2 horas depois, voltou pedindo água e parecendo um hamster na roda. Victor gargalhou, quase derrubando o vinho. Você tem cada história. Como aguenta esse ritmo? Ela deu de ombros com um sorriso mais sério. É o que me mantém de pé. O café, os estudos, o Pedro. Tudo isso é para construir algo melhor, sabe? Victor assentiu, sentindo o momento certo para ser mais aberto. Eu entendo. O Lucas é minha âncora. Tudo que faço é por ele. Mas às vezes sinto que não sou suficiente. Sofia olhou para ele surpresa. Victor, você é um pai incrível. Dá para ver no jeito que ele te olha, mesmo sem dizer muito. O elogio o pegou desprevenido e ele sentiu vontade de contar tudo. O sacrifício, o erro do passado, mas hesitou. Antes que pudesse falar, Lucas derrubou o carrinho, começando a se agitar. Sofia agiu rápido, pegando um guardanapo e desenhando círculos coloridos. Olha, Lucas, uma pista de corrida para os seus carrinhos. Ele se acalmou, focado no desenho, e Victor aproveitou para mudar o clima. Sabe, Sofia, eu estava pensando, você já considerou trabalhar com terapia infantil? Eu poderia ajudar, tipo, com uma bolsa de estudos ou contatos. Sofia ficou em silêncio por um momento, o olhar endurecendo. Por que você está oferecendo isso, Victor? Porque eu sou boa com o Lucas ou porque acha que preciso de ajuda financeira? A pergunta o pegou de surpresa e ele percebeu que tocara em um ponto sensível. Não é isso, é que você tem talento e eu quero ajudar. Ela relaxou um pouco, mas ainda parecia cautelosa. Obrigada, mas eu me viro. Não gosto de depender de ninguém. Victor sentiu a distância entre eles crescer e o peso do segredo que carregava ficou mais pesado. Ele sabia que, se quisesse algo real com Sofia, precisaria ser honesto. Mas o risco de perdê-la era grande demais. Quando a noite terminou, Sofia agradeceu pelo jantar, brincando com Lucas antes de ir embora. Valeu, Victor. Foi inesperado, mas bom. A gente se vê no café? Ele sorriu, mas sentia um vazio. Claro. E Sofia, se eu disse algo errado, me avisa. Ela hesitou, mas assentiu. Tá bom. Boa noite. Quando ela saiu, Victor olhou para Lucas, que segurava o guardanapo com a pista de corrida. O que está acontecendo comigo, filho? Acho que estou me apaixonando.
mas no fundo ele sabia que o próximo passo seria o mais difícil, revelar o segredo que poderia mudar tudo ou acabar com a chance de algo novo com Sofia. Victor Almeida passou o fim de semana inquieto, com o jantar de sexta-feira ecoando em sua mente. A conexão com Sofia era inegável. O jeito como ela fazia Lucas rir, a forma como seus olhos brilhavam quando falava com paixão sobre seus sonhos, o flerte sutil que o deixava com borboletas no estômago. Mas a dúvida plantada por Clara, somada ao peso do segredo que ele carregava, tornava cada pensamento sobre Sofia uma mistura de esperança e medo. Ele queria confiar nela, queria se permitir sentir o que estava crescendo em seu coração. Mas o risco de ser mal interpretado, ou pior, de machucá-la com a verdade, o mantinha preso. Na manhã de segunda-feira, enquanto preparava Lucas para mais um dia no escritório, Victor tomou uma decisão. Ele precisava ser honesto, mas com cuidado. "Hoje vai ser um dia diferente, campeão", disse, ajustando a mochila sensorial de Lucas. O menino segurava o guardanapo com a pista de corrida desenhada por Sofia, murmurando vrum vrum baixinho, e Victor sorriu, sentindo um aperto no peito. "Você tá tão empolgado quanto o papai, né?" No escritório, Victor tentou se concentrar nos relatórios, mas sua mente vagava para o café. Lucas, como se sentisse a ansiedade do pai, estava mais inquieto, recusando os brinquedos e batendo as mãos com força. Victor decidiu levá-lo ao café mais cedo, esperando que Sofia pudesse trabalhar sua magia novamente. Ao entrarem, o espaço estava movimentado, com funcionários rindo alto e o som de xícaras tilintando. Sofia estava atrás do balcão, com o coque meio desfeito e um sorriso cansado, mas ainda caloroso. "Olha só, meus pilotos de corrida chegaram. O de sempre?" Victor assentiu, tentando ignorar o calor que subia ao rosto. "Sim, por favor. E talvez um papo rápido, se você tiver um minuto." Sofia arqueou uma sobrancelha brincalhona. "Um papo rápido com o chefe? Isso é uma avaliação de desempenho ou um convite disfarçado?" Ele riu, aliviado pelo tom leve. "Talvez um pouco dos dois. Mas, sério, quero te perguntar uma coisa." Ela acenou, prometendo voltar após servir uma mesa. Enquanto esperavam, Lucas começou a se agitar, balançando o corpo e emitindo sons altos, um sinal de sobrecarga sensorial. Victor tentou acalmá-lo com um abraço apertado, mas o menino se desvencilhou, derrubando um sachê de açúcar. Antes que a situação escalasse, Sofia apareceu com um muffin sorridente, dessa vez com uma carinha feita de pedaços de maçã, e se agachou ao lado de Lucas. "Ei, campeão, olha só, esse muffin tá pronto para correr com seu carrinho vermelho." Ela rolou o carrinho de Lucas pela mesa, fazendo barulhos de motor, e o menino parou, fascinado, começando a imitar os sons. Victor observava, maravilhado, mas com um peso crescente no peito. Ele precisava falar com Sofia, mas o momento nunca parecia certo. Quando Lucas se acalmou mordiscando o muffin, Sofia se sentou por um instante, limpando as mãos no avental. "Então, Victor, qual é o papo? Tá com cara de quem quer discutir o sentido da vida." Ele riu, mas a voz saiu hesitante. "Quase isso. Sofia, eu queria me desculpar se te ofendi no jantar. Sobre a bolsa de estudos não quis insinuar nada. Só acho que você tem um talento incrível, e o Lucas prova isso todo dia." Sofia olhou para ele, os olhos suavizando. "Eu sei, Victor. Desculpa se fui seca. É que eu não tô acostumada com gente oferecendo ajuda sem querer algo em troca. A vida me ensinou a ser desconfiada." A honestidade dela o pegou desprevenido, e ele sentiu uma pontada de culpa por suas próprias dúvidas. "Entendo, mas quero que saiba que minha intenção é sincera. Você mudou os dias do Lucas, e os meus. Só quero retribuir." Sofia sorriu, mas havia uma sombra de preocupação. "Você é diferente, Victor. Mas sabe, as pessoas falam. Já ouvi cochichos no café dizendo que eu tô de olho no chefe. Isso me deixa nervosa." Victor ficou tenso, lembrando da conversa com Clara. "Eu sei das fofocas, e prometo que vou lidar com isso." "Mas, Sofia, me diz uma coisa, você confia em mim?" A pergunta pairou no ar, pesada. Sofia olhou para Lucas, que brincava com o carrinho, e depois para Victor, seus olhos buscando algo.
Quero confiar, Victor. Mas confiança é uma via de mão dupla, né? Você confia em mim? A pergunta o atingiu como um soco. Ele queria dizer que sim, mas o segredo que guardava e as dúvidas sobre as intenções dela o fizeram hesitar. Antes que pudesse responder, o celular de Sofia vibrou alto no bolso do avental. Ela olhou a tela e seu rosto empalideceu. Desculpa, preciso atender. Ela se afastou para um canto, falando baixo, mas Victor ouviu fragmentos. Mãe, calma. Quanto? Eu dou um jeito. Quando ela voltou, parecia abalada, mas forçou um sorriso. Tudo bem? Perguntou Victor, preocupado. Sim, só coisas de família, o de sempre. Ela tentou mudar de assunto, mas Victor notou as mãos trêmulas. Sofia, se precisar de ajuda, qualquer coisa... Ela balançou a cabeça, cortando-o. Obrigada, mas eu me viro. Sempre me virei. O resto do dia foi tenso. Victor voltou ao trabalho, mas não conseguia se concentrar. As palavras de Sofia, confiança é uma via de mão dupla, ecoavam, assim como a conversa, ao telefone que ela tentou esconder. Durante o almoço ele ouviu, sem querer, duas colegas de Sofia no café comentando. Ela pediu outro adiantamento. Deve ser pro irmão. Coitada, vive apertada. A semente de dúvida cresceu, e Victor se odiou por isso. Ele queria acreditar que Sofia era exatamente quem parecia ser. Uma mulher forte, gentil, apaixonada por ajudar os outros. Mas e se Clara estivesse certa? E se ela estivesse se aproximando por necessidade? Ele decidiu que precisava esclarecer as coisas, mas primeiro precisava enfrentar seu próprio segredo. Naquela tarde, enquanto Lucas cochilava no sofá da sala de Victor, ele recebeu uma ligação inesperada. Era Marina, sua ex-esposa, que não entrava em contato há anos. Victor, precisamos conversar, estou na cidade, é sobre o Lucas. A voz dela era fria, como sempre, mas havia uma urgência que o deixou em alerta. O que você quer, Marina? Você abriu mão dele, lembra? Ela suspirou do outro lado da linha. Eu sei, mas as coisas mudaram. Estou pensando em voltar pro Brasil e quero ver meu filho. Victor sentiu o sangue gelar. Marina havia abandonado Lucas logo após o diagnóstico, incapaz de lidar com as demandas do autismo. Agora, depois de anos de silêncio, ela queria voltar? Isso não é justo, Marina, não com ele, não comigo. Ela hesitou. Eu sei que errei, Victor, mas tenho direitos. E sei que você está criando ele sozinho. Talvez eu possa ajudar. A insinuação que ele não era suficiente o enfureceu, mas também trouxe à tona o segredo que ele guardava. Durante o divórcio, Victor havia escondido informações sobre a saúde de Lucas para garantir a guarda total, temendo que Marina usasse sua influência para tirá-lo dele. Era um erro ético, algo que o corroía desde então, e agora poderia custar caro. Quando voltou ao café para pegar Lucas, Victor estava visivelmente abalado. Sofia notou imediatamente. Victor, tá tudo bem? Você tá com uma cara pior que a minha. Ele forçou um sorriso. Só um dia complicado. E você, tudo certo com aquela ligação? Sofia hesitou, mas decidiu ser honesta. Era minha mãe. O Pedro precisa de uma nova terapia, e é cara. Tô tentando juntar dinheiro, mas tá difícil. Ela baixou o olhar envergonhada. Victor sentiu um impulso de ajudá-la, mas as palavras de Clara e a ligação de Marina o fizeram segurar a língua. Se precisar de algo, Sofia, é só falar. Ela assentiu, mas o clima entre eles estava diferente, carregado de coisas não ditas. Antes de saírem, Sofia entregou a Lucas um guardanapo com um novo desenho, uma estrela brilhante com o nome Lucas escrito em letras coloridas. Para você lembrar que é uma estrela, mesmo nos dias difíceis, disse ela. Sorrindo para o menino, Lucas segurou o guardanapo com cuidado, como se fosse um tesouro. E Victor sentiu o coração apertar. Você é incrível, Sofia. Não sei como te agradecer. Ela deu de ombros com um sorriso triste. É só continuar sendo um pai tão bom pro Lucas. Isso já é mais que suficiente. Eles se despediram, mas Victor sabia que algo precisava mudar. Ele não podia continuar escondendo seu passado, nem suas dúvidas sobre Sofia. Enquanto dirigia para casa, com Lucas murmurando,
Estrela, no banco de trás, Victor decidiu que confrontaria Marina e depois abriria o jogo com Sofia. Mas o que ele não sabia era que um gesto inesperado de Sofia no dia seguinte mudaria tudo, revelando um lado dela que ele nunca imaginou e forçando-o a enfrentar a verdade sobre si mesmo. Victor Almeida acordou na terça-feira com um peso que não explicava completamente. A ligação de Marina, sua ex-esposa, ainda ecoava, trazendo à tona o segredo que ele guardava sobre a guarda de Lucas. Ele sabia que precisava enfrentá-la, mas a ideia de revelar seu erro do passado, manipular informações para garantir a custódia total, o aterrorizava. E havia Sofia, com quem ele sentia uma conexão crescente, mas também uma desconfiança que o envergonhava. Enquanto vestia Lucas, que segurava o guardanapo com a estrela desenhada por Sofia, Victor tentou se concentrar no presente. Vamos ver a Sofia hoje, campeão? Ela faz você sorrir, né? Lucas balançou as mãos murmurando, estrela, vrum, com um brilho nos olhos. Victor sorriu, mas por dentro sentia um turbilhão. Ele precisava esclarecer as coisas com Sofia e consigo mesmo, antes que tudo desmoronasse. No escritório, Victor organizou a agenda para ter tempo livre no café. Lucas, ainda agitado pela ausência de Maria, segurava o carrinho vermelho com força, como se fosse uma âncora. Quando chegaram ao café, o ambiente estava calmo, com o aroma de café fresco pairando no ar. Sofia estava atrás do balcão, arrumando uma pilha de guardanapos, mas seu rosto parecia mais cansado que o normal, com olheiras que denunciavam uma noite mal dormida. Mesmo assim, ela abriu um sorriso ao ver Lucas. Meu piloto favorito, preparado para mais um muffin sorridente? Lucas bateu palmas, animado, e Victor sentiu um alívio momentâneo. Você é um milagre ambulante, Sofia, disse ele, tentando manter o tom leve. Ela riu, mas havia uma sombra em seu olhar. Milagre não, só café forte e força de vontade. O de sempre para vocês? Victor assentiu, mas aproveitou o momento para puxar conversa. Sofia, sobre ontem, você parecia preocupada com aquela ligação. Tudo bem se não quiser falar, mas eu me preocupo com você. As palavras saíram mais honestas do que ele esperava, e ele corou. Sofia hesitou olhando para Lucas, que alinhava sachês de açúcar com precisão. É só a vida, sabe? O Pedro precisa de uma terapia nova e o seguro não cobre tudo. Tô juntando cada centavo, mas às vezes parece que não vai dar. Sua voz tremia e ela desviou o olhar, como se temesse ser julgada. Victor sentiu uma pontada de culpa por suas dúvidas anteriores. Se precisar de qualquer coisa, Sofia, eu... Ela o interrompeu com um sorriso forçado. Obrigada, Victor, mas eu me viro. Sempre me virei. O tom era firme, mas havia uma vulnerabilidade que o fez querer abraçá-la. Em vez disso, ele mudou de assunto. Justo, mas sabe, o Lucas está apaixonado por você. Acho que ele te adotou como copiloto oficial. Sofia riu, relaxando um pouco. Então vou ter que treinar para acompanhar esse piloto, ele é rápido. Ela rolou um copo plástico na mesa e Lucas riu alto, imitando o som de motor. Enquanto Sofia preparava o pedido, Victor recebeu uma mensagem de Marina. Estou no Hotel Plaza. Chego ao escritório às 11 horas. Precisamos falar sobre o Lucas. O coração dele disparou. Ele não estava pronto para enfrentar Marina, mas sabia que não podia adiar. Quando Sofia voltou com o muffin, uma carinha feliz feita com pedaços de blueberry, Victor tomou coragem. Sofia, posso te pedir um favor? Preciso resolver uma coisa hoje e o Lucas está meio agitado. Você poderia ficar de olho nele por uma hora? Ela assentiu sem hesitar. Claro, Victor. O Lucas é meu parceiro de corridas. A gente se vira, né, campeão? Lucas sorriu segurando o muffin e Victor sentiu uma onda de gratidão. E algo mais. Algo que ele ainda não ousava nomear. Às 11 horas, Marina chegou ao escritório, elegante, como sempre, com um talher impecável e um olhar frio que Victor conhecia bem. Eles se sentaram na sala de reuniões, longe dos olhos curiosos dos funcionários. O que você quer, Marina? Você sumiu por anos, agora quer o Lucas de volta? Victor não escondeu a mágoa. Marina suspirou cruzando os braços.
Não é tão simples, Victor. Eu mudei. Estou estabilizada, trabalhando em uma empresa em São Paulo. Quero fazer parte da vida dele, mesmo que aos poucos. Ele é meu filho. Também. Victor cerrou os punhos, lembrando do segredo. Você abriu mão dele, Marina. Quando ele mais precisava, você foi embora. Ela baixou o olhar, mas retrucou. E você? Acha que foi perfeito? Eu sei o que você fez na audiência de custódia, Victor. Escondeu os laudos completos do Lucas para me pintar como incapaz. Isso não é justo. O sangue de Victor gelou. Ele havia manipulado os documentos, temendo que Marina usasse sua influência para levar Lucas, mas nunca imaginou que ela descobriria. Eu fiz o que era melhor para ele, disse ele, com a voz rouca. Marina balançou a cabeça. Talvez, mas agora quero uma chance, ou vou ter que levar isso para os tribunais. A ameaça o atingiu como um golpe, mas antes que pudesse responder, seu celular vibrou com uma ligação do café. Era Sofia, com a voz tensa. Victor, desculpa interromper, mas o Lucas está tendo uma crise forte. Acho que ele sentiu a mudança. No ambiente. Tô tentando acalmar, mas ele tá chamando por você. Victor se levantou imediatamente, o coração disparado. Marina, isso não acabou, mas agora eu preciso do meu filho. Ele correu para o café, onde encontrou Lucas chorando alto, balançando o corpo e batendo as mãos contra a mesa. Sofia estava ao lado, falando em tom suave, tentando criar um esconderijo com toalhas como fizera antes. Ei, Lucas, tá tudo bem? O papai tá vindo e eu tô aqui com você. Quando Victor chegou, ajoelhou-se ao lado do filho, abraçando-o com firmeza. Tô aqui, campeão, o papai tá aqui. Lucas se acalmou aos poucos, agarrando o carrinho vermelho, e Victor olhou para Sofia, exausto, mas grato. Você é uma salvadora, Sofia. Não sei o que faria sem você. Ela sorriu, mas seus olhos estavam marejados. Ele só precisava de você. Mas, Victor, você tá bem? Parece que o mundo caiu na sua cabeça. Victor hesitou, sentindo o peso de tudo. Marina, o segredo, as dúvidas sobre Sofia. Ele decidiu que era hora de ser honesto, pelo menos em parte. Sofia, tem algo que preciso te contar. Não sobre o Lucas, mas sobre mim. E quero que você seja honesta comigo também. Ela franziu a testa, confusa, mas assentiu. Tá bom, Victor. Mas agora cuida do Lucas. A gente conversa depois. Ela entregou um guardanapo com um desenho novo, um carrinho vermelho com uma estrela ao lado, e piscou para Lucas, que sorriu timidamente. Para você lembrar que é o melhor piloto, tá? Victor guardou o guardanapo, sentindo uma mistura de alívio e medo. Ele sabia que a conversa com Sofia seria difícil, mas o que ele não esperava era o gesto que ela faria naquela tarde, algo que mudaria tudo. Enquanto Victor levava Lucas de volta à sala, Sofia voltou ao trabalho, mas sua mente estava em outro lugar. Durante o intervalo, ela recebeu outra ligação da mãe, desesperada. Sofia, o hospital ligou. Precisamos pagar. A primeira sessão do Pedro até amanhã, ou ele perde a vaga na terapia. Sofia sentiu o peito apertar, mas manteve a voz firme. Eu dou um jeito, mãe. Prometo. Ela desligou, olhando para o balcão onde um cliente havia deixado uma gorjeta generosa. Sem pensar duas vezes, pegou o dinheiro e guardou no bolso, decidindo que usaria cada centavo para o irmão. Mas então, algo inesperado aconteceu. Ela viu Lucas esquecendo o carrinho vermelho na mesa. Sabendo o quanto aquele brinquedo significava para ele, Sofia decidiu agir. Pegou o carrinho e, no fim do turno, dirigiu até a casa de Victor. Uma ousadia que ela mesma questionava, mas que sentia ser necessária. Quando Victor abriu a porta, ficou surpreso ao ver Sofia segurando o carrinho vermelho. Sofia. O que? Já aconteceu? Ela sorriu meio sem graça. O Lucas esqueceu o parceiro de corrida dele. Não podia deixar ele sem o carrinho, né? Lucas, que estava no sofá, correu até ela, abraçando suas pernas. Um gesto tão raro que Victor ficou sem palavras. Sofia, você dirigiu até aqui só para isso? Ela deu de ombros com um sorriso tímido. É importante para ele. E, bom, acho que a gente precisa conversar, né? Sobre confiança. Victor sentiu o coração disparar. Ele sabia que o momento, na verdade, estava chegando. Sobre Marina, sobre seu erro, sobre o que sentia por Sofia.
Mas o gesto dela, tão simples e tão profundo, dissipou qualquer dúvida que ele tinha. Ele a convidou para entrar. E enquanto Lucas brincava com o carrinho, Victor tomou uma decisão. Ele contaria tudo, mesmo que doesse. Porque pela primeira vez, ele sentia que Sofia poderia ser não apenas uma luz para Lucas, mas para ele também. Victor. Almeida abriu a porta da mansão, ainda atônito com a presença de Sofia, segurando o carrinho vermelho de Lucas. O gesto dela, dirigir até sua casa só para devolver algo tão pequeno, mas tão significativo para seu filho, dissolveu as últimas dúvidas que ele carregava. A luz suave da sala iluminava o rosto dela, que misturava timidez e determinação, e Victor sentiu um calor no peito que ia além da gratidão. "Entra, Sofia, por favor", disse ele, apontando para o sofá onde Lucas já brincava com o carrinho, murmurando "vrum vrum", com um sorriso raro. Sofia hesitou, mas aceitou, sentando-se com as mãos cruzadas no colo. "Desculpa aparecer assim, Victor. Só achei que o Lucas precisava do carrinho." Ele balançou a cabeça emocionado. "Você não tem ideia do quanto isso significa. Ele não dorme sem esse carrinho." "Como você sabia onde moro?" Sofia corou rindo. "Eu meio que perguntei para o pessoal do RH. Não me julgue, foi por uma boa causa." Victor riu, sentindo a tensão dos últimos dias se dissipar. "Nunca julgaria. Mas sério, fica um pouco, a gente precisa conversar." Lucas, alheio à conversa, rolava o carrinho pela mesa de centro, e Victor aproveitou o momento para oferecer um chá a Sofia. Enquanto a chaleira esquentava, ele se sentou ao lado dela, sentindo o peso do que precisava dizer. "Sofia, hoje foi um dia pesado. Minha ex-esposa apareceu querendo ver o Lucas e tem coisas sobre mim que você precisa saber." Ela franziu a testa, mas seu olhar era gentil. "Victor, você não me deve explicações, mas se quer contar, eu escuto." A sinceridade dela o desarmou, e ele respirou fundo, decidido a abrir o jogo. "Quando me separei da Marina, a mãe do Lucas, foi uma briga feia. Ela não lidava bem com o diagnóstico dele, queria uma vida sem complicações. Eu sabia que ela poderia usar o dinheiro e a influência para tirar a guarda dele de mim. Então, eu escondi alguns laudos médicos na audiência, para garantir que ele ficasse comigo. Foi errado, eu sei, mas fiz pelo Lucas." Sofia ouviu em silêncio, sem julgamento, apenas assentindo. "Você fez o que achou melhor para ele. Não deve ter sido fácil." Victor baixou o olhar aliviado, mas ainda tenso. "Agora ela está de volta, ameaçando levar isso para os tribunais. E eu fico pensando, se eu for honesto agora, posso perder ele." Sofia estendeu a mão, tocando o braço dele. Brevemente, um gesto de conforto. "Victor, o Lucas te ama. Qualquer um vê isso. Você é o mundo dele, e tribunais não mudam esse tipo de laço." As palavras dela foram como um bálsamo, mas Victor ainda sentia o peso. "E tem mais, Sofia, sobre você. Ouvi coisas sobre você estar com problemas financeiros pedindo adiantamentos. E eu, por um momento, me perguntei se você era gentil comigo e com o Lucas por interesse. Me odeio por pensar isso." Ele esperava que ela ficasse brava, mas Sofia apenas suspirou com um sorriso triste. "Eu sabia das fofocas. No café as pessoas falam. Sim, eu pedi adiantamentos. Meu irmão, o Pedro, precisa de terapias caras. E minha mãe não dá conta, sozinha. Mas Victor, eu juro, tudo que fiz pelo Lucas foi porque ele me lembra o Pedro. E com você é diferente. Eu gosto de você, mais do que deveria como sua funcionária." A confissão dela o pegou desprevenido, e ele sentiu o rosto esquentar. "Sofia, eu também gosto de você. Muito. Mas estava com medo de estar vendo coisas que não existiam." O silêncio que se seguiu foi cheio de entendimento mútuo. Sofia olhou para Lucas, que agora desenhava círculos no guardanapo com um giz de cera que Victor havia pego. "Victor, confiança é difícil. Eu também fico com medo, sabe, de me envolver, de achar que isso..." Ela apontou entre eles. "Pode ser real, mas quando vi o Lucas esquecendo o carrinho, só pensei em trazer para ele, porque ele importa. E você também." Victor sentiu os olhos marejarem, algo raro para ele. "Você é incrível, Sofia. Não sei como te agradecer por tudo."
Ela riu, quebrando a tensão. Que tal não me demitir por invadir sua casa sem aviso? Eles riram juntos, e Victor sentiu pela primeira vez em anos que poderia se abrir completamente. Antes que pudesse dizer mais, Lucas se aproximou, entregando o guardanapo com círculos tortos para Sofia. Estrela, disse ele apontando para o desenho. Sofia sorriu, pegando o guardanapo com cuidado. Olha só, Lucas, você é um artista. Vou guardar essa estrela com carinho. O menino riu, batendo palmas, e Victor observava, sentindo o coração transbordar. Ele sabia que precisava enfrentar Marina, mas naquele momento, com Sofia e Lucas ali, ele sentiu uma força nova. Sofia, quer jantar com a gente amanhã? Nada de chefe e funcionária, só nós três. Ela hesitou, mas o sorriso voltou, mais brilhante. Só se tiver sobremesa de novo. E se o Lucas escolher o cardápio? Victor riu. Feito. Ele é o chefe agora. Quando Sofia foi embora, Victor levou Lucas para a cama, contando uma história sobre carrinhos e estrelas. Enquanto o menino dormia segurando o carrinho vermelho, Victor pegou o celular e enviou uma mensagem para Marina. Podemos conversar, mas o Lucas é minha prioridade. Não vou abrir mão dele. Ele sabia que a batalha com Marina seria difícil, mas pela primeira vez não se sentia sozinho. Sofia havia trazido uma luz inesperada para sua vida, e ele estava determinado a proteger esse novo começo. Para Lucas, para si mesmo e, quem sabe, para algo mais com ela. Mas o que ele não sabia era que o próximo dia traria uma surpresa, que testaria não só sua coragem, mas também a força da conexão que ele e Sofia estavam construindo. Victor Almeida acordou na quarta-feira com uma mistura de determinação e ansiedade. A conversa com Sofia na noite anterior havia sido um divisor de águas. A honestidade dela sobre suas lutas e o gesto de devolver o carrinho de Lucas o fizeram enxergar que a conexão entre eles era real, não apenas um flerte passageiro. Mas a ameaça de Marina, sua ex-esposa, pairava como uma nuvem escura. Ele sabia que precisava enfrentá-la, proteger Lucas e, ao mesmo tempo, preservar o que estava nascendo com Sofia. Enquanto preparava o café da manhã, Victor olhou para Lucas, que alinhava colheres na mesa, murmurando Estrela Brum, com o guardanapo desenhado por Sofia ao lado. Hoje vai ser um dia importante, campeão, disse Victor, acariciando a cabeça do filho. Vamos ver a Sofia e resolver umas coisas, tá? Lucas não olhou nos olhos, mas bateu palmas, um sinal de que estava animado. Victor sorriu, sentindo uma força renovada. No escritório, Victor organizou sua agenda para ter tempo livre no café, onde sabia que Sofia estaria. Maria, a babá, ainda não havia voltado, então Lucas o acompanhava mais uma vez. Ao chegarem ao café, o ambiente estava agitado, com o burburinho de funcionários e o aroma de café fresco. Sofia estava atrás do balcão, equilibrando uma bandeja com xícaras e sorrindo para um cliente. Quando viu Victor e Lucas, seu rosto se iluminou. Meus pilotos favoritos, preparados para o muffin do dia? Lucas bateu palmas, apontando para a mesa de sempre. E Victor riu, aliviado por ver a energia dela. Você nunca cansa, né, Sofia? Cappuccino com leite de aveia para mim e o especial do Lucas, por favor. Ela piscou brincalhona. Já sei, chefe. Mas hoje o muffin vem com uma carinha surpresa. Lucas, quer ajudar a escolher a fruta? Lucas hesitou, mas estendeu o carrinho vermelho para ela, um gesto de confiança que fez Victor sorrir. Acho que ele te promoveu a parceira oficial de corridas, disse ele. Sofia riu, pegando o carrinho com cuidado. Honra aceita. Vamos fazer uma carinha épica, Lucas. Enquanto Sofia preparava o pedido, Victor recebeu uma mensagem de Marina. Estou a caminho. Quero ver o Lucas hoje. Não dificulte. A frieza do texto o irritou, mas ele respirou fundo, determinado a manter a calma. Ele precisava resolver isso sem deixar que afetasse Lucas ou Sofia. Quando ela voltou com o muffin, decorado com uma carinha de morangos e uvas, Lucas riu alto, batendo palmas. Sofia se agachou ao lado dele, fingindo narrar uma aventura. Olha, Lucas, o muffin piloto tá pronto para correr na pista de morango. O menino imitou o som de motor e Victor observava, maravilhado com a naturalidade dela.
Sofia, você tem um dom sério. Já pensou em trabalhar com isso full time? Ela sorriu, mas havia uma sombra de cansaço nos olhos. Penso todo dia, Victor, mas sabe, a vida real é complicada. O Pedro precisa de mim e o café paga. Há as contas. Victor assentiu, sentindo o impulso de ajudar, mas sabendo que precisava ser cuidadoso após a última conversa. Se mudar de ideia, me avisa. Conheço pessoas que poderiam abrir portas para você. Ela olhou para ele, com um misto de gratidão e cautela. Obrigada, Victor, mas por enquanto fico feliz em ser a rainha dos muffins. Antes que ele pudesse responder, Marina entrou no café com o mesmo ar impecável e distante que Victor lembrava. Ela olhou ao redor, localizando Lucas, e caminhou até a mesa com passos decididos. Victor se levantou, tenso. Marina, aqui não. Vamos conversar na minha sala. Ela ignorou, ajoelhando-se ao lado de Lucas, que se encolheu, agarrando o carrinho vermelho. Oi, Lucas, sou eu, sua mãe. A voz dela era suave, mas Lucas começou a balançar o corpo, um sinal de desconforto. Sofia, que observava do balcão, aproximou-se instintivamente com um copo plástico colorido na mão. Ei, Lucas, que tal uma corrida rápida com o copo turbo? Ela rolou o copo na mesa, distraindo-o, e Lucas relaxou, rindo. Marina olhou para Sofia, surpresa, e depois para Victor, com uma expressão que misturava ciúme e curiosidade. Quem é ela? Perguntou seca. Victor respondeu com firmeza. Sofia trabalha aqui e é incrível com o Lucas. Vamos para a sala, Marina. Agora. Na sala de reuniões, longe dos olhos dos funcionários, Victor enfrentou Marina. O que você quer de verdade? Você abandonou o Lucas quando ele mais precisava. Agora quer voltar como se nada tivesse acontecido? Marina cruzou os braços, o olhar endurecido. Eu errei, Victor, mas eu mudei. Estou estável, tenho uma vida nova. Quero conhecer meu filho, fazer parte da vida dele. E sei o que você fez na audiência. Se quiser, posso levar isso para os tribunais. Victor sentiu o sangue ferver, mas manteve a voz calma. Eu fiz o que era melhor para o Lucas. Você não estava pronta, Marina, e agora, aparecer assim, sem aviso, vai confundi-lo. Ele precisa de estabilidade. Marina hesitou, e pela primeira vez Victor viu uma rachadura na fachada dela. Eu sei que não fui uma boa mãe, mas quero tentar. Por favor, Victor, me dá uma chance. Ele respirou fundo, pensando em Lucas, em Sofia, na vida que estava tentando construir. Você pode vê-lo, Marina, mas nos meus termos, aos poucos com supervisão. Ele não lida bem com mudanças bruscas. Antes que Marina pudesse responder, a porta se abriu e Sofia entrou com Lucas no colo, que segurava o carrinho vermelho e parecia agitado. Desculpa, Victor. Ele começou a chorar chamando por você. Victor correu até o filho, abraçando-o com firmeza. Tô aqui, campeão. Sofia olhou para Marina, claramente desconfortável, mas manteve a compostura. Ele só precisava do pai. Vou deixar vocês conversarem. Marina observou Sofia com um misto de respeito e desconfiança. Você é boa com ele. Como faz isso? Sofia sorriu sem arrogância. É só ouvir o ritmo dele. Crianças como o Lucas falam com o coração se você souber escutar. Marina assentiu, visivelmente tocada, e Victor sentiu um alívio inesperado. Talvez Marina pudesse aprender aos poucos. Depois que Marina saiu, prometendo voltar em alguns dias para um encontro supervisionado, Victor se virou para Sofia, que arrumava os brinquedos de Lucas. Sofia, você... Eu não sei como te agradecer. Você acalmou o Lucas no pior momento. Ela deu de ombros com um sorriso tímido. É o que faço, Victor. Ele é especial e você tá lidando com muita coisa, né? Ele suspirou, sentindo o peso do dia. Demais, mas você torna tudo mais leve. Sofia, eu quis dizer ontem que eu não só gosto de você. Acho que tô me apaixonando. As palavras saíram antes que ele pudesse contê-las, e ele ficou vermelho, esperando uma reação. Sofia arregalou os olhos, surpresa, mas um sorriso lento se formou. Victor, isso é inesperado. Mas sabe, eu também sinto algo. Só que tenho medo. Minha vida é complicada. E a sua também. Ele pegou a mão dela com cuidado.
Gente pode complicar juntos, que tal? Um passo de cada vez. Ela riu, apertando a mão dele de volta. Tá bom, chefe, mas só se o Lucas aprovar. Lucas, que brincava com o carrinho, olhou para eles e bateu palmas como se entendesse. Sofia riu, desenhando uma estrela em um guardanapo e entregando a ele. Para você, piloto, e para o seu pai que está tentando ser corajoso. Victor guardou o guardanapo, sentindo o coração leve pela primeira vez em dias. Ele sabia que a batalha com Marina estava longe de acabar e que construir algo com Sofia exigiria paciência. Mas naquele momento, com Lucas rindo e Sofia ao seu lado, ele sentiu que valia a pena. O que ele não sabia era que um último teste estava por vir. Um segredo de Sofia que ela ainda não havia compartilhado, algo que poderia mudar a forma, como ele havia para sempre. Victor Almeida acordou na quinta-feira com uma clareza que não sentia há semanas. A confissão para Sofia na noite anterior, admitir que estava se apaixonando e a honestidade dela sobre suas lutas haviam selado uma conexão que ele agora sabia ser real. Mas a presença de Marina, sua ex-esposa, ainda era uma ameaça. E Victor estava determinado a proteger Lucas e o futuro que começava a vislumbrar com Sofia. Enquanto vestia Lucas, que segurava o guardanapo com a estrela desenhada por Sofia, Victor sorriu. Hoje é um dia especial, campeão. Vamos ver a Sofia e fechar algumas portas, tá? Lucas bateu palmas murmurando estrela, vrum, e Victor sentiu o coração aquecer. Ele sabia que precisava enfrentar Marina e esclarecer o último segredo que pairava entre ele e Sofia. No escritório, Victor organizou a agenda para ter tempo no café, onde Sofia trabalhava. Maria, a babá, voltaria no dia seguinte, então Lucas o acompanhava mais uma vez. Ao chegarem ao café, o ambiente estava calmo, com o aroma de café fresco e o sol filtrando pelas janelas. Sofia estava atrás do balcão, arrumando xícaras, mas seus olhos encontraram os de Victor com um brilho que misturava timidez e esperança. Meus pilotos favoritos, prontos para o muffin do dia? Lucas apontou para a mesa de sempre, batendo palmas, e Victor riu. Você já sabe, Sofia. Cappuccino com leite de aveia e o especial do Lucas. Ela piscou brincalhona. Hoje a carinha do muffin é surpresa. Lucas, quer escolher a fruta? Lucas estendeu o carrinho vermelho e Sofia fingiu inspecioná-lo. Aprovado pelo chefe, vamos fazer um muffin campeão. Enquanto Sofia preparava o pedido, Victor recebeu uma mensagem de Marina. Quero ver o Lucas hoje no parque, como combinamos. Não me faça esperar. Ele suspirou, sabendo que a conversa seria decisiva. Quando Sofia voltou com o muffin, uma carinha sorridente de morangos e kiwi, Lucas riu alto, imitando o som de motor que ela ensinara. Victor aproveitou o momento para falar. Sofia, hoje vou encontrar a Marina para definir como ela vai ver o Lucas. Mas antes, preciso te contar algo. Ela franziu a testa, mas assentiu. Tô ouvindo, Victor. Ele respirou fundo. Quando escondi os laudos na audiência de custódia, não foi só para proteger o Lucas. Eu tinha medo que Marina usasse o dinheiro dela para me destruir. Mas tem mais. Ela voltou porque descobriu que eu manipulei as coisas e agora está ameaçando o tribunal. Sofia ouviu em silêncio, sem julgamento. Você fez o que achou certo pro Lucas, mas Victor, você precisa ser honesto com ela agora. Não por ela, mas por você e pelo Lucas. Ele assentiu, tocado pela sabedoria dela. E tem você, Sofia. Eu sei que você tem seus próprios problemas, mas quero que saiba que tô aqui não como chefe, mas como alguém que quer estar na sua vida. Ela sorriu, com os olhos marejados. Você tá tornando isso bem difícil. Victor, eu também quero você na minha vida, mas tenho medo de não ser o suficiente. Antes que Victor pudesse responder, Clara, do RH, entrou no café, com uma expressão tensa. Victor, posso falar com você? Ele pediu a Sofia para ficar com Lucas e seguiu Clara. O que foi? Clara baixou a voz. É sobre a Marina. Ela esteve aqui mais cedo falando com o jurídico. Parece que ela tem algo contra você. Documentos, talvez. E tem fofoca sobre a Sofia. Dizem que ela está escondendo uma dívida grande, algo sobre o irmão. Victor sentiu o estômago revirar, mas balançou a cabeça. Sofia foi honesta comigo e a Marina,
Eu cuido disso. Ele voltou ao café determinado a encerrar as dúvidas. Sentando-se com Sofia, ele foi direto. Sofia, ouvi que você pode estar pedindo demissão para trabalhar numa clínica e que tem uma dívida que você não contou tudo. Me diz a verdade, por favor. Sofia suspirou com um sorriso triste. A clínica me ofereceu um emprego, sim. É meu sonho trabalhar com crianças como o Pedro e o Lucas. E a dívida é de um tratamento antigo do Pedro. Minha mãe assinou sem entender, e eu tô pagando sozinha. Não contei tudo porque é humilhante, Victor. Mas juro, nunca me aproximei de você por interesse. Ele pegou a mão dela aliviado. Eu acredito em você. E quero que siga seu sonho. Se precisar de ajuda como amigo ou mas tô aqui. O momento foi interrompido por Marina, que entrou no café sem aviso. Victor, precisamos resolver isso agora. Lucas, ao vê-la, começou a se agitar, balançando as mãos. Sofia agiu, rápido, pegando um copo plástico e rolando-o na mesa. Copo turbo, Lucas, vrum, vrum. O menino relaxou, rindo, e Marina observou impressionada. Ela é boa com ele, admitiu, antes de se virar para Victor. Quero um acordo, Victor. Visitas regulares com supervisão. Não vou ao tribunal se você cooperar. Victor respirou fundo, olhando para Lucas e Sofia. Tudo bem, Marina, visitas supervisionadas no ritmo do Lucas. Mas se você machucar ele, acaba tudo. Marina assentiu, com um olhar mais suave. Eu só quero uma chance de ser mãe. Victor viu pela primeira vez um traço de sinceridade nela. Após Marina sair, Victor voltou para Sofia, que brincava com Lucas. Você salvou o dia de novo, disse ele sorrindo. Ela riu, entregando a Lucas um guardanapo com uma estrela nova. É o que faço, Victor, mas sabe, acho que vou aceitar a proposta da clínica. É minha chance de fazer a diferença. Ele sentiu uma pontada de tristeza, mas também orgulho. Você vai ser incrível, Sofia, e o café vai sentir sua falta. Eu vou sentir sua falta. Ela sorriu com um brilho nos olhos. Não vou sumir, Victor. E quem sabe, talvez a gente possa tomar um café fora daqui como amigo, ou mais. Ele riu, pegando a mão dela. É uma promessa. Naquela noite em casa, Victor colocou Lucas na cama, contando uma história sobre um carrinho vermelho que corria com uma estrela. Lucas adormeceu segurando o guardanapo. E Victor olhou para o desenho, sentindo uma paz que não conhecia há anos. Ele sabia que a jornada com Marina seria longa e que Sofia seguir seu sonho poderia mudar a dinâmica entre eles. Mas pela primeira vez ele não tinha medo. Ele havia encontrado uma parceira em Sofia, não apenas para Lucas, mas para a vida. E quando ela aceitou o emprego na clínica semanas depois, Victor estava lá, aplaudindo, com Lucas batendo palmas, ao seu lado. O café perdeu sua melhor garçonete, mas Victor ganhou algo muito maior, uma chance de amor, confiança e uma família que, mesmo imperfeita, era tudo o que ele sempre quis.